Boa tarde, galera, tudo bem? Fala pessoal da Olenka Cosméticos, como que vocês estão? Galera da Olenka Cosméticos, e aí pessoal, vem chegando que hoje nós vamos fazer uma live incrível com o nosso querido parceiro Vitor Pinho, onde a gente vai falar sobre diferenças e benefícios dos cabelos coloridos. Então hoje vamos bater papo de cabelo colorido, galera. Como durar cabelo colorido, como fazer para manter cabelo colorido, como manter a cor do seu cabelo aí na sua casa por mais tempo. Uma outra coisa que é muito importante, como dar dicas aí para seus clientes poderem manter a cor do cabelo em casa, os tons do cabelo em casa e aumentar também as vendas aí do seu salão nesse tempo de pandemia. Como que você vai fazer para poder manter a cor do cliente por mais tempo e trabalhar com a cliente, né? Então tem bastante dica bacana hoje com o nosso querido parceiro Vitor Pinho, onde a gente vai falar de cor, mas também a gente vai falar sobre manutenção dessa cor por mais tempo e como dar dicas para os seus clientes para poderem fazer com que essa cor dure mais tempo aí em casa, né? Agora no período de pandemia, no período de quarentena. Certo, galera? Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rodolfo Marques, eu sou diretor técnico da Olenka Cosméticos e da Mup Color e eu vou estar com vocês aqui hoje junto com o Vitor Pinho, onde a gente vai estar tirando dúvidas sobre os cabelos coloridos, sobre manutenção, dicas de fazer com que aquela cor dure por muito mais tempo, o cliente em casa, como fazer para você poder vender produtos para que os seus clientes possam manter a cor por mais tempo em casa. Olha que dica bacana, gente, muita coisa legal aí, hein? Estou aqui com o nosso querido parceiro Ricardinho, que vai estar passando para a gente aqui a direção do nosso trabalho, que vai estar acompanhando, auxiliando a gente na direção do trabalho, porque a gente acaba não conseguindo ler todos os comentários que vocês fazem e tal, e o Ricardinho fica ligadão aí em todos os comentários e nas perguntas de vocês, tá? Outra coisa que eu vou fazer também, eu vou colocar para vocês aqui o site encontreolenka.com, porque muita gente, quando a gente vai batendo papo, a gente vai conversando aqui, eu vou conversar com o Vitor Pinho, muita gente pergunta onde conseguir comprar efetivamente os produtos da Olenka Cosméticos de forma segura, né? Porque a gente sabe que a venda pela internet ela é proibida, os produtos que são vendidos pela internet são falsificados. Então, a Olenka não vende produto pela internet, né? Somente com distribuidores autorizados. E agora, como é que eu faço para comprar os produtos da Olenka Cosméticos? Então, você vai entrar no site que é chamado encontreolenka.com. Eu vou colocar para vocês aqui, tá? Ó. Eu vou colocar como se fosse um comentário e vou deixar fixado aqui embaixo. Encontreolenka.com. É muito simples, ó, encontreolenka.com. Certo, galera? Você vai entrar nesse site, encontreolenka.com, e lá você vai colocar o seu CEP, e através do seu CEP você vai ser direcionado para o distribuidor mais próximo da sua casa, né, da sua residência. Eu vou colocar aqui também o meu Instagram. Quem quiser seguir o nosso trabalho lá no Instagram, segue lá. Tem muita coisa bacana e por lá também tiro bastante dúvida do pessoal que acaba ficando com dúvida sobre os temas, porque são poucas horas que a gente faz meio que um mini curso, então tem gente que fica com dúvida e acaba tirando dúvida por lá, tal, enfim. Eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo, viu, gente? Então vamos lá. O meu Instagram é Rodolfo Marques Hair, tá bom? Rodolfo Marques Hair, @Rodolfo Marques Hair. E já vou colocar também o do Vitor Pinho, que eu vou estar chamando daqui a pouquinho para estar com a gente aqui. Vitor Pinho ponto oficial. Vitor Pinho ponto oficial. Ó. Ah, boa ideia. O Ricardo deu uma ideia boa aqui, ó. Não, já copio o texto, na próxima você só cola. É verdade, né, Ricardinho? Não tinha pensado nisso, né, cara? vitorpinho.oficial. Publiquei e agora eu vou fixar aqui no comentário. Pronto. A partir de agora vai ficar fixado durante toda a live
aqui ó, o encontrolenca.com, o meu Instagram e o Instagram do Vitor Pinho, que a gente vai estar chamando agora para bater um papo aqui com vocês. Tá, tá bom. Legal, o Ricardinho passou um vídeo aí pro celular do Vitor Pinho para tentar transmitir aqui para vocês. Dando certo, a gente vai transmitir um vídeo para vocês aí também sobre o bioreconstrutor. Muito bacana, legal esse negócio dos vídeos, né? Que agora estão liberando. Bom, é isso. Bora começar. Vou explicar como é que vai funcionar. Quem está conhecendo agora nossas lives, a gente faz lives sem pretensão para bater um papo com os nossos clientes, explicar, tirar dúvidas. E são lives bem interativas de 2 horas, tá, galera? Então são 2 horas onde na primeira live eu acabo conversando com os nossos parceiros, a gente acaba conversando, os educadores eles batem um papo ou desenvolvem um assunto específico. No caso hoje, a gente vai falar sobre diferenças e benefícios dos cabelos coloridos, ok? E na segunda live, então são 2 lives de 1 hora, cada live. Porque o Instagram, ele só permite uma live de 1 hora. Então a gente encerra a primeira live, quando der 1 hora, e aí a gente já inicia outra em seguida. Na segunda live, a gente vai tirar as dúvidas de vocês, vai interagir com vocês. Então, primeira live, a gente desenvolve um assunto, beleza? E na segunda live, a gente debate com vocês sobre o assunto que a gente desenvolveu na primeira live, tá bom? Então é como se fosse uma mesa redonda, como se fosse um mini curso onde a gente bate um papo. É muito bacana. Vale ressaltar também que todas as lives elas ficam salvas. Todas as lives ficam salvas aqui no history da Olenka Cosméticos e depois elas são salvas lá no YouTube da Olenka Cosméticos. Então, se você entrar lá no YouTube, por exemplo, você vai reparar que todas as lives que a gente fez até hoje, todas as lives que a gente fez, está lá gravada. Então, tem vários assuntos. Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre coloridos. Mas a semana passada, por exemplo, eu falei sobre liso. Os colegas falaram sobre descoloração, morena iluminada, alisamento. Cara, tem assuntos diversos que você pode escolher o assunto que te interessa mais. Clica lá e assiste 2 horas de aula, totalmente gratuito, sem pretensão nenhuma, que vai ajudar muito, tirar muitas dúvidas aí no seu trabalho, no seu dia a dia. Tem muita gente que fala que com essas lives acabou ajudando bastante o trabalho do dia a dia, a pessoa acabou aprendendo bastante coisa, enfim. Então, é muita coisa aí que. Tem gente que fala que acaba pegando muita coisa que às vezes em curso não pegou. E na live conseguiu pegar, conseguiu pescar. Bom, vamos chamar o Vitor Pinho, Ricardão? Vamos chamar? Então eu vou chamar o Vitor Pinho aqui, galera, para a gente já começar o nosso bate-papo. Já achei ele aqui, ó, vitorpinho.oficial. Ele entrar, eu apresento ele para vocês. Quem não conhece o Vitor Pinho, assim que ele entrar, eu já apresento para vocês. Tá chegando aqui. Chegou o nosso parceiro Vitor Pinho. Fala, Vitão, tudo Salve, bom? Rodolfo Max. Beleza, meu amigo? Tudo bem? Beleza, meu irmão. Como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez Legal. aí presente em uma live da Olenka, um grande prazer. Dessa vez está dividindo a live com o nosso diretor técnico, Rodolfo Max. Fera, conhece tudo do assunto e um Fala, pouco Vitão. mais. Então é o seguinte, galera. Conforme eu falei, eu ia apresentar o Vitor quando ele já estivesse aqui com a gente. Vocês poderem ver olhar para o Vitão, já conheceu o Vitão. O Vitor Pinho é o seguinte, galera. O Vitor Pinho, ele é nosso colorista, faz parte do corpo de coloristas aí da MUP Color. É um cara que tem um domínio fantástico da colorimetria, um domínio muito profundo. Ele é educador técnico também, faz parte do corpo de educadores técnicos. É um cara que ajudou a desenvolver as colorações. Então é um cara que tem uma bagagem fantástica e uma didática muito legal, o cara que gosta de ensinar, tem a educação na sua veia, corre a educação na veia do Vitor Pinho. Então esse cara é um cara que eu queria muito fazer uma live com ele para bater um papo. E o tema fantástico, que é um tema que o Vitor domina, gosta muito. Então eu tenho certeza que vai contribuir muito. Então, quem não conhecia o Vitor, já aproveita e segue o Vitor lá, @vitorpinho.oficial. Meu telefone tá tocando. Ai, meu Deus. Você me escuta? Não cortou o áudio, tá dando para ouvir. Cortou? Pera aí que eu vou sair Não, não aqui. cortou.
Tranquilo, tô ouvindo, tô ouvindo. Tá bem Aí, claro o teu voltou. áudio. Pede pro pessoal dar Liga um pro joinha aí pra computador. gente, pra ver se o áudio dos dois tá ok, né, Rodolfo? Pedir pro pessoal colaborar aí, mandar um joinha pra gente saber se os áudios estão funcionando bem, se eles estão ouvindo bem a gente, né? É verdade, verdade. Ver se tá tudo certo aí. Belezeira. Belezeira. Dá um delay, né? A pessoa demora, dá um delayzinho entre a nossa conversa e os comentários. Mas tá beleza. Bom, Vitão, vamos então, como você já sabe, a gente vai fazer assim, Vitão. Primeiro time, a gente desenvolve um assunto, a gente vai batendo um papo com a galera e tal, vai Beleza. batendo um papo, desenvolvendo o assunto, o que a gente vê à cabeça, vai dando as ideias. E no segundo time, em cima do assunto que a gente desenvolveu, a gente interage com a galera, vai tirando as dúvidas e tal, vai solucionando aí as principais dúvidas, que o Ricardinho está com a gente aqui no Phone Lives Legal. aqui, e vai passando para a gente, ó, a pessoa perguntou tal coisa, a pessoa perguntou, o Ricardinho vai conduzindo a gente aí por essa live. Beleza? Tranquilo, beleza. Beleza, sossegado. Então, passo a bola para você, manda ver, bora que bora. Desenvolve o tema que a gente desenvolve o assunto aí. Beleza. Então. Ah, Então você quer vamos passar o lá. vídeo já? Tá A passando o vídeo ideia, já, é né, isso? Então, eu acho que a gente vai ter que deixar para a segunda hora, porque assim, né, o recurso que É. eu tenho, eu acho que ele só aparece quando eu sou o titular da live. Então, acho que a gente vai ter que trocar as bolas. Na segunda Tá hora, bom. eu entro com o Lenca e chamo você. Eu acho que vai funcionar dessa forma, porque aqui ele não Ah, tá me dando a verdade. opção agora de eu entrar com nenhuma imagem adicional. Explica aí pro Faz Ricardinho, sentido. tá bom? Faz muito sentido. Faz muito sentido. É. Porque como eu entrei como convidado, então acho que eu perco a autonomia sobre algumas ferramentas da live. Então, na segunda hora a gente troca. Eu entro como elenco e convido você. O Aí a seu, gente tenta rodar o vídeo. o seu você consegue colocar assim, ó, consegue fazer umas coisas assim, por exemplo? Cara, eu nunca tentei. Será que é possível? Não sei não. Como é que eu volto? Ah, Ah, aí, ó, dá pra voltou. fazer umas Aí, ó. brincadeiras aqui, ó. Entrou o Caramba, que batom. top. Teve gente que falou que tava sem batom na última live, agora já entro com batom, ó. Máscara de dormir, se o assunto estiver chato. Isso aí. É, tem Tá, alguma coisa tá aqui. legal, ó. E vai. Vamos lá. Vamos que Bom, vamos. Então, como é que eu saio desse negócio agora, velho? tá vendo? Fica criando encrenca agora, é isso que Meu dá. Deus do céu, como é que eu saio disso aqui? Acho que é aqui. Isso aí, voltei. Deixa eu Voltei. ver aqui. Voltei. Também tô. Tá normal pra mim agora. Deixa eu ver aqui. Aí. Vai lá, Vitão, manda Vamos ver. lá. Espera aí um pouquinho, só que... Aqui, beleza. Então, a ideia que eu tive dessa live, né, para falar um pouco sobre essa live, é criar uma relação, que eu acho que poucas pessoas usam, do tratamento, né, relacionado à coloração. Porque a gente sabe que, assim, dentro do nosso processo de desenvolvimento de coloração, né, nós passamos um grande período desenvolvendo essa coloração e antes do desenvolvimento a gente foi ouvir o cabeleireiro, entender o que o cabeleireiro pensava em relação à coloração em resultado ao cabelo. O que a gente tinha de resultado, né, que foi uma parte do desenvolvimento importante, foi aquela questão relacionada a cabelo muito ressecado, cabelo com brilho, com pouca durabilidade de cor, eram algumas queixas muito comuns, né, que o cabeleireiro tinha, que nós notamos no início do processo de desenvolvimento. Então, foi feito todo um trabalho de cuidado, onde nós conseguíssemos criar uma coloração que tivesse uma característica boa de cor, mas que também trouxesse uma característica muito boa relacionada a tratamento. Então, hoje, né, o cabeleireiro que já trabalha com a coloração da MUP e que está conhecendo a coloração da MUP, já há quase 1 ano e meio que a gente lançou, já vem percebendo que ela agrega uma característica diferente, né? Primeiro, por conta do Ultra HD System, que é aquele conjunto de ativos que vão trabalhar tanto a parte de diminuição de desbotamento da coloração, porque ela vai criar o duplo bloqueio na parte externa e interna do fio, e também os ativos que vão fazer com que esse cabelo fique melhor, né? Então a gente agregou alguma coisa lá, pantenol e alguns outros ativos, óleos, enfim, né? Tudo aquilo que a gente tem dentro da coloração para melhorar essa coloração. Porém, por mais que eu já tivesse experiência dentro da parte da colorimetria, pegar um projeto do início, que nem eu peguei, dentro do laboratório, com um engenheiro químico, fazer teste, volta para o laboratório, ajusta, enfim, tudo aquilo que você acompanhou com a gente e viu o que aconteceu, a gente percebeu que tinha algo a mais para ser agregado na coloração. Então foi aonde a gente pegou toda aquela informação que nós tínhamos da Olenka e começamos a colocar ela em prática dentro
da parte de coloração, né? Como é que as ferramentas que nós tínhamos dentro da Olenka, que era serviço pré-química, que era serviço pós-química, que era tratamento, aumento de resistência, cronograma capilar, reversão de corte químico, tudo aquilo que era de ferramenta que nós tínhamos na Olenka, nós tínhamos a condição de agregar, né, essas ferramentas para coloração. E foi o que nós fizemos. Começamos, à medida que a gente começou a desenvolver o material de curso, a gente começou a fazer uma série de testes para poder observar qual era o resultado positivo e negativo que isso trazia. E o que a gente percebeu, Rodolfo? Que tudo que nós tínhamos na mão já era muito bom e com coloração se tornava extraordinário, né? Então, todos os protocolos de pré-química, protocolo de pós-química, de aumento de resistência, de estabilização de pH, foram importantíssimos na coloração. Já eram importantes dentro da parte de Olenka, de mechas, de alisamento, de recuperação capilar, mas isso ficou muito melhor ainda quando a gente agregou isso na coloração, né? Então, uma das coisas que eu tenho falado muito para os cabeleireiros que fizeram um curso com a gente, que mandam mensagem, tem dúvidas, né? A gente respondendo via direct nesse momento de pandemia, foi que se você consegue agregar um tratamento pré-química antes de iniciar o processo de coloração, se você consegue agregar um processo de tratamento pós-química depois da coloração e principalmente se você agrega um tratamento em casa, né, uma linha de manutenção de cuidado, que a Olenka também nos oferece, a gente tem uma condição de cabelo extraordinária, ou seja, nós tivemos um casamento perfeito entre o que a Olenka já tinha para nos oferecer e a qualidade que a MUP trouxe para dentro do mercado. Então foi isso que a gente observou e isso que a gente tem procurado passar para a galera, entendeu? Fantástico, Vitão, fantástico. Sabe que nesse papo que você está passando para mim, esse papo que a gente está conversando, me deu uma ideia da gente dividir o nosso bate-papo livre aqui em 4 partes. Eu vou até anotar, que eu esqueço. Olha que bacana. A gente podia abordar algumas dicas para os profissionais sobre, primeiramente, de forma meio que resumida, claro, por causa do tempo, Sim. sobre a coloração. Beleza. Então a gente poderia falar um pouquinho, coisa rápida, sobre quem é a MUP, quem é a coloração. A gente poderia falar um pouquinho sobre a pré-coloração. Legal. A gente poderia falar um pouquinho sobre a aplicação em si, sobre técnicas, enfim, sobre a colorimetria, né? Sim. A gente podia falar também sobre a pós-coloração. A gente poderia dividir nosso bate-papo em 4 temas. Perfeito. Seria desde o que é a coloração, o que seriam o pré-tratamento, a pré-química, a colorimetria em si e o que fazer depois. Legal, né? Perfeito. O que você acha? Nossa, muito bom porque ele fica bem dividido e fica roteirado, né? Você sabe como é que eu sou meio robozão, eu gosto de uma coisa com início, meio e fim. Então, para mim, fica melhor ainda. Chique, né, cara? Bom, vamos falar um pouquinho da coloração, então. Eu vou falar um pouquinho do Ultra HD System. Perfeito. E você fala um pouquinho da coloração, do ponto de vista, o fundo da coloração. Eu acho legal também a gente falar com a galera sobre a questão do 2 em 1. Principalmente agora, nessa época de que a grana tá curta. Onde que esse 2 em 1 pode ajudar e tal. Então vamos lá. Quando o Victor falou agora com vocês sobre o Ultra HD System, é uma tecnologia que a coloração da MUP tem, gente, que vai fazer com que a reflectância da cor ela fique mais viva e também vai servir para que a durabilidade daquela cor permaneça por muito mais tempo. Uma coloração é o que nós chamamos de coloração de alta performance. É uma coloração profissional de alta performance. Tá? Só para se ter uma ideia, Rodolfo, só para contribuir, a gente chegou a avaliar uma performance de durabilidade da nossa coloração até 20% maior do que a coloração da concorrência. Então a gente ficou numa condição muito boa em questão de durabilidade, graças ao Ultra HD System. Detalhe, da concorrência profissional. Sim. Colorações, inclusive colorações importadas, colorações de fora do Brasil. Isso é muito legal, porque você vê que é um produto brasileiro que entrega a qualidade tão boa quanto produtos importados, produtos de fora do Brasil, produtos gringos. A ideia foi buscar o melhor da tecnologia disponível, né? Então, o que nós tínhamos de melhor de tecnologia disponível em termos de mercado mundial, tá?
trazer essa tecnologia para o Brasil e desenvolver um produto diretamente relacionado para o cabelo da mulher brasileira, porque a gente sabe que as maiores marcas de coloração dentro do nosso mercado, elas são importadas. Então, são colorações excepcionais, excelentes, mas não colorações desenvolvidas para a mulher brasileira, que tem uma característica de cabelo diferenciado, né? Topzera. Bom, o Ultra HD System, galera, como o Vitor falou, é um sistema que a gente desenvolveu de duplo bloqueio. Então, esse sistema, ele é composto por três principais matérias-primas, né, que são aminoácidos, peptídeos e biopolímeros. Calma que eu vou explicar esses palavrões aí. Ui, né? Os aminoácidos, quando você faz uma coloração, esse pigmento ele vai para dentro do fio de cabelo, só que esse pigmento ele vai oxidando com o tempo. Então, dá 15 dias, a cor está toda oxidada, já está toda desbotada. Você faz um cabelo mais escuro, já está parecendo todo o vermelho daquele cabelo e tal. Já na coloração da MUP, essa durabilidade ela pode chegar até 30 dias. Assim, então, é um negócio fantástico. E em alguns casos, tem gente que relata que até mais. Sim. Como funciona? Por que isso acontece? Isso é mágica? Não, não é mágica. Isso é tecnologia. Funciona assim. O pigmento está lá dentro, certo? Aí, o aminoácido, ele vai fazer como se fosse uma proteção nesse pigmento. Depois desse aminoácido, de dentro para fora, tem os peptídeos. O que é o peptídeo? O peptídeo é uma proteína composta por aminoácidos. Então, se ela contém aminoácidos, logo ela é maior do que o aminoácido. Então, ela fica mais para cima do aminoácido ali, os peptídeos. E os polímeros são como se fossem... como se fosse um protetor térmico, como se fosse um CC cream, um BB cream, uma composição que fica por fora do fio de cabelo. E o que vai acontecer? Quando você faz a coloração da MUP, depois de uns 4, 5 dias... Tá. A mamãe tá fazendo chips. Obrigado, filha. Quando você pega e você faz uma coloração da MUP, depois de uns 4 dias, aquele biopolímero que está ali por fora, protegendo o fio de cabelo, ele vai embora. O sol, a chuva, o tempo, o banho, a maresia, tudo isso vai oxidando, vai liberando radicais livres que oxidam. Então, 4, 5 dias, o peptídeo foi embora. Ou polímero foi embora. Depois de uma semana, mais ou menos, aí os peptídeos são oxidados. No lugar, o pigmento está ali, ó, guardadinho, entendeu? Depois de mais ou menos uma semana, os aminoácidos são oxidados. Ou seja, nessa brincadeira, quando você faz MUP, você ganha uns 15 dias para começar a oxidar o pigmento. Essa brincadeira vai fazer com que a durabilidade da MUP, galera, ela chegue quase que 30 dias. Então, é uma coisa que o seu cliente não vai conseguir ter esse tipo de durabilidade com a coloração convencional ou até mesmo com as colorações profissionais que não têm alta performance. Então, é uma coisa fantástica. Essa coloração é uma coloração que... existe uma outra coloração que também é vendida com uma performance parecida e que custa R$45, R$46 o tubo. Então, a gente consegue entregar uma coloração tão boa quanto um tubo de R$46, R$50, com preço totalmente justo e totalmente acessível para os profissionais cabeleireiros. Então esse é o Ultra HD System, que eu queria que vocês conhecessem, esse sistema de duplo bloqueio, que o Vitor comentou. E agora o Vitor vai conversar um pouquinho com vocês sobre o 2 em 1. Que diacho de 2 em 1 é esse, dessa coloração que esses caras estão falando? Quer dizer que comprou uma coloração e com essa coloração eu posso fazer ou coloração ou tonalizante? Eu não preciso comprar os dois? Eu não preciso ter um estoque de tonalizante, nem um estoque de coloração, Vitor? Perfeito, perfeito, Rodolfo. A ideia é exatamente essa, né? Então, o que nós pensávamos, né? A gente já vem há alguns anos vivendo um mercado um tanto quanto conturbado, um pouco instável. E quando nós começamos o desenvolvimento da coloração, em reunião, nós falamos, poxa, se essa coloração fizesse 2 serviços em um, seria fantástico, né? E aí conversamos com o nosso químico sobre a questão da viabilidade, né? Porque uma coisa é você sonhar, outra coisa é você colocar em prática. E o químico falou, não, é viável, é possível. A gente consegue fazer. Então vamos ver qual é a melhor forma de executar isso. E aí a gente conseguiu, dentro do laboratório, ajustar a coloração e deixar ela pronta e apta para que nós tivéssemos uma coloração com um duplo serviço. Ou seja, uma coloração que ela faz coloração com oxidante de 20, 30 ou 40 volumes e tempo de pausa específico de acordo com o serviço que vai ser executado. E ele faz o serviço de tonalização, né?
com oxidante inicialmente de 8 volumes, mas ainda sobre uma certa, um certo estudo, uma certa desconfiança da efetividade desse oxidante de 8 volumes. Depois a gente chegou à conclusão que o oxidante ideal para tonalizante deveria ser 6. E aí muitas pessoas questionaram, Vitor, por que era 8, depois 6? E aí a gente foi fazer uma análise, entender melhor, né, a questão química, que você sabe que tudo é uma questão química. E o que a gente descobriu? Uma coloração para revelar os pigmentos, seja ela em função coloração convencional, ou seja em função tonalizante, ela consome uma parte da volumagem do oxidante para revelar os pigmentos. O que sobra, né, da volumagem do oxidante é o que vai contribuir, vai interagir com a alteração da cor natural do cabelo. Então, basicamente é isso. O pigmento ele precisa de uma quantidade de volumagem de oxidante para revelar pigmentos. Sem aquela quantidade mínima, não se revela pigmentos. O que sobra é o que vai contribuir para a alteração da cor natural. Então, por isso que eu consigo pegar um cabelo de cor natural 5, colocar uma coloração 6 e ele virar um 6. Né? Então, essa é a diferença que ocorre. Mesmo em função tonalizante... Tem uma travada aqui no Vitão. Aonde paramos? Na questão da revelação do pigmento de 6 volumes. Ok. Então, aí o que os testes mostraram pra gente? Que a coloração, ela consome 6 volumes de oxidante para revelar os pigmentos na função tonalizante. Então, assim, sobravam ainda 2 volumes, né? Se eu estivesse utilizando um oxidante de 8 volumes, e isso correria o risco de gerar uma leve alteração de cor. Meio tom em alguns cabelos, um tom podia chegar até em um cabelo muito fino. Então a gente ficou naquela margem entre meio e um tom de clareamento. E aí a gente falou, bom, por que a gente não faz um oxidante então de 6 volumes? Porque aí eu tenho a medida exata de peróxido a ser consumido, né? E não sobra nada para clarear o cabelo natural. E assim fizemos. Migramos, né, do oxidante de 8 volumes para o oxidante de 6 volumes e passamos a fazer uma função tonalizante com 0 clareamento, né? E aí, para finalizar a ideia geral desse conceito, o que precisava diferenciar era a questão tempo de pausa e diluição. Então, para que essa coloração funcione como coloração e tonalizante, eu tenho que respeitar algumas regras. Na coloração convencional, diluição 1 por 1,5, ou seja, 60 gramas de massa, 90 ml de oxidante, 20, 30 ou 40 volumes. E um tempo de pausa variável, de acordo com o trabalho executado, que vai de 35 até 45 minutos em coloração convencional e de 45 até 60 em superclareadores. Na função tonalizante, eu tenho a diluição 1 por 2, certo? Que é 60 gramas de massa e 120 ml de OX, e um tempo de pausa que ele pode variar entre 15 a 20 minutos. Aí eu trabalho com a função tonalizante na coloração. Então eu tenho uma coloração de duplo serviço e isso vai fazer com que eu diminua o investimento no meu estoque, né? Eu vou gastar menos para ter mais serviços, que a gente sabe que a maioria das colorações tem dois estoques, né? Um estoque para coloração convencional e um estoque para tonalizante. Aí cabe só um alerta para finalizar o raciocínio, Rodolfo. A questão relacionada à estrutura da coloração, né? Muitas empresas, quando vendem um tonalizante, a primeira coisa que eles dizem é o seguinte: a nossa coloração é um tonalizante sem amônia, certo? E nós temos um tonalizante, né, uma coloração de duplo serviço, que ela contém amônia na formulação. Porém, existe eu falo que é uma grande confusão no mercado, que as pessoas falam assim, mas a minha cliente ela tem alergia à amônia. Como é que eu vou fazer a sua coloração na cabeça da minha cliente? E eu respondo, né, com uma certa tranquilidade essa pergunta, dizendo o seguinte: pessoal, pensem o seguinte, a cliente que fala para você que tem alergia à amônia, ela tem um laudo, ela foi fazer um exame e comprovou que ela tem uma alergia à amônia, ou ela teve uma experiência negativa com uma coloração permanente e alguém falou para ela que ela tem alergia à amônia, né? E a 99,9% das pessoas falam, não, minha cliente nunca fez laudo, ela nunca foi um especialista para dizer que ela tem alergia à amônia. Então o que ela teve foi uma experiência negativa. Existe um outro material, que eu falo que esse material deu um suador danado, que foi pegar o texto da Anvisa, que regulamenta, né, a norma brasileira, que regulamenta o teste de alergia, como ele tem que ser feito, né, qual é o passo a passo, qual é a regra, o que a Anvisa diz, como é que o texto é aprovado. E deu um trabalho imenso, porque foi um trabalho de pesquisa gigantesco que eu tive que fazer junto com a Viviane, lá na fábrica, para a gente descobrir qual era o texto real,
né, a norma brasileira que regulamentava esse texto, para que a Anvisa aprovasse esse texto. E esse texto está no interior da nossa caixa de coloração, que é o texto de orientação, né, da forma correta de se fazer o teste de alergia. Então eu convido todos os profissionais, sempre nos meus cursos e nas minhas lives, para que antes dele diagnosticar que a cliente tem alergia à coloração, que ele faça um teste de alergia, como recomenda o órgão de vigilância sanitária, para ter certeza se existe alergia ou não à amônia, que é o que ele acredita, ou a algum componente da fórmula da coloração, como é o que alguns acreditam, né? E, na verdade, Vitor, muita gente confunde essa questão. Muito bem colocado, você falou sobre essa questão da amônia. Porque muita gente imagina que tem alergia à amônia, que alergia à amônia basicamente não existe. Porque você vai pegar um tonalizante, ele tem um lactato de tiolamina, os lactatos que são derivados de tiol também. Exatamente. A alergia, ela consiste basicamente nos pigmentos. Então, existem tipos de pigmentos que são mais alérgicos, mais alergênicos, né? E aí que está uma grande diferença entre o nosso produto. Outra questão também que a gente coloca na nossa coloração e que eu posso dizer com toda certeza que até hoje, até o momento, a gente trabalha com toneladas de coloração, a gente não teve nenhum caso alérgico ainda. Coisa maravilhosa a ser dita. Rodolfo, se você me permite, durante os testes de desenvolvimento da coloração, a gente fez mais de 800 testes de desenvolvimento e o índice de queixa foi zero. Zero. Não tive queixa. Zero. É maravilhoso então, isso, né, cara? Você não tem ideia da felicidade que a gente fica, entendeu? De saber que a coloração não tem índice de rejeição, né? Rejeição alérgica. E assim, e não satisfeitos com isso, a gente tem um baixo teor de amônia na coloração e a gente também adiciona na coloração um ativo que chama-se ácido oleico. Esse ácido oleico, ele é redutor da agressividade dérmica da coloração. Então, ele vai reduzir a agressividade dérmica da coloração. Isso é fantástico. Sim. Isso vai fazer com que a coloração ela seja muito menos agressiva do que as colorações convencionais do ponto de vista hipoalergênico, do ponto de vista de alergenia, né? E tem uma outra questão importante, Rodolfo, só para finalizar esse tema, que é também o cuidado com relação à manipulação da coloração, né? Então, quem já viu o curso comigo, já me viu escrevendo isso, eu escrevo lá colorimetria, divido no meio e falo, olha, a origem da palavra, corimétrica, o que significa métrica, medida. Então, assim, não dá para fazer colorimetria sem métrica. E aí, quando a gente fala em métrica, quem é o nosso maior aliado da métrica na colorimetria? É um acessório chamado balança. Né? Então eu falo, pessoal, gente, colorista trabalha com balança. Acabou essa história de tá muito mole, coloca mais massa de coloração, tá muito dura, coloca mais um pouquinho de OX. Por quê? Porque existe uma questão relacionada a pH. Então, se a coloração tiver com menos oxidante do que ela precisa, o pH da coloração fica lá no alto. E esse pH muito alcalino pode gerar alguma ardência no couro cabeludo, que não é culpa da coloração. Então, às vezes, a cliente teve uma experiência negativa que não tem nada a ver com a coloração. Simplesmente foi a pessoa que misturou a coloração, colocou menos oxidante do que recomenda o fabricante e deu uma coceira ou uma ardência no couro cabeludo por um pH elevado. Exato. Isso também é um problema. Muito bem lembrado. Agora, vamos passar para o segundo tópico. A gente está, restam para a gente aí em torno de 25 minutos. Sim. Vamos para o segundo tópico, Vitão. Eu vou passar, bate pronto. Eu passo uma dica de pré-química e você passa uma dica de pré-química. Fechado. Certo? Bora. Fechou. Bora lá. Tá legal o papo, hein, Vitão? Bom. A gente consegue falar a mesma língua, né, Rodolfo? A gente manda bem nisso aí. Legal. Modéstia à parte, a gente se afina, né? Gosta desse negócio. É um assunto que a gente curte, né, cara? Com certeza. Eu vou passar uma dica, então. A dica que eu vou dar é uma dica simples, mas que vai ajudar pra caramba no seu salão. Papel e caneta para você poder anotar nossas dicas aí, galera. Bom, a primeira dica que eu vou dar para vocês, a dica que eu vou dar para pré-química. Agora, lembrando que agora o tema é preparação da coloração, beleza, galera? É você usar esse camaradinho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui no meu... Aqui, ó. A gente tem um produto chamado Royal Look. E esse produto ele tem o passo 1 e o passo 2. O passo 1 é um shampoo. Esse shampoo é um shampoo de desmineralização aniônica. O que é esse palavrão, esse negócio aí? Esse cara, ele tem um ativo que é um sequestrante não aniônico. O que ele faz? Ele vai sequestrar desse fio de cabelo, por exemplo, metais, excesso de metal,
vai retirar desse fio de cabelo hidróxidos, que são composições que geram incompatibilidades, por exemplo, com pó descolorante, ou que ficam ali ocupando espaço onde poderia entrar tratamento, poderia entrar cor, poderia entrar uma série de coisas. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Você vai usar esse shampoo antes de fazer algumas situações, como, por exemplo, cabelos que têm uma dificuldade de cobertura. Sabe aquele cabelo que demora para cobrir, ou então quando cobre a cor não fica tão legal, ou cabelos brancos que são mais demorados, cabelos mais grossos, ou aquele cabelo que você faz uma coloração, a coloração acaba não durando muito tempo. O que acontece? Esse aniônico é negativo, tá? Negativo. E os pigmentos, eles são catiônicos, eles são positivos. Existe um processo de absorção chamado absorção por biopolaridade. Ou seja, você aumenta a carga negativa do fio de cabelo e esses pigmentos eles vão ter uma... Já ouviu aquela frase que os opostos se atraem? Isso não, acontece... não é físico isso, é químico, né, Rodolfo? É fato. Olha, eu posso dizer para vocês que talvez na fisiologia, talvez na vida, não dê muito certo essa história aí, não. Mas na química não falha. Mas na química não falha. Então, quando você usa esse shampoo, você aumenta a carga aniônica do fio de cabelo. Sim. Quando você aumenta a carga aniônica, você aumenta a força de absorção dos catiônicos. Logo, aumenta o poder de atração, né, Rodolfo? Exato. Então a quantidade de pigmento que você vai conseguir atrair para o fio de cabelo e fixar no fio de cabelo é muito maior. Sem falar que você vai liberar espaço para caber mais pigmento lá dentro. Logo, quanto mais pigmento e melhor fixado eles estiverem, muito maior vai ser a durabilidade do seu trabalho, a cobertura do seu branco e por aí vai. Até mesmo para as máscaras Olen Color, uma coisa que muita gente acaba não sabendo. Por exemplo, você vai fazer uma máscara Olen Color. Chegou uma cliente lá no seu salão e ela usa máscara, aquelas máscaras de matização, e ela sempre usa máscara e às vezes está com aquele cabelo meio que, aquele loiro que não tá tão legal, aquele loiro meio de farmácia, um loiro mais feinho e tal. O que você faz? Não sai colocando coloração por cima. Não faz isso. Pega esse shampoo, aplica nesse cabelo, você vai de certa forma tirar um pouco o excesso de porcaria que tem naquele cabelo. Vai meio que dar uma resetada naquele cabelo. Aí você entra com a máscara Olen Color, ou com a coloração, ou com tonalizante. Então é uma dica que eu dou. E outra dica rapidinha também, é quando você faz uma coloração, você aplica a máscara Olen Color por cima. Então acabei de fazer um loiro, criei um tonalizante, fiz um loiro. Posso dar uma realçada com a máscara Olen Color por cima? Posso. Por quê? Porque aí eu tenho dois tipos de pigmentos no fio de cabelo. Sim. Eu tenho pigmentos diretos, que são pigmentos que estão por fora, que são os das máscaras, e os pigmentos indiretos, que são os que estão por dentro. Logo, os pigmentos que primeiro vão ser degradados são os diretos, que estão por fora. Eu vou ganhar muito mais tempo de durabilidade. A cliente não vai saber o que está acontecendo. Vai falar, meu, que diacho desse salão, o que ele faz? Que quando eu faço coloração lá, a coloração dura muito tempo. Na verdade, são técnicas que a gente usa da química que faz com que a gente consiga ter muito mais durabilidade. Eu vou mostrar para vocês aqui. E é importante também, Rodolfo, essa questão do shampoo. Enquanto você pega o shampoo aí, eu falar que o shampoo ele também vai auxiliar na remoção de finalizadores, né? Porque às vezes a gente tem uma cliente que usa muito finalizador, modelador de cacho, reparador de pontas, enfim, todo o excesso de modeladores. Tem gente que às vezes, infelizmente, ainda tem gente que gosta de deixar um pouquinho de condicionador no cabelo. Isso vai gerando resíduos. E tudo isso é espaço ocupado que vai impedir com que a coloração tenha um resultado satisfatório. Então, o shampoo ele vai ajudar a fazer essa limpeza mais seletiva, né? Top, Vitão. Bom, então mandei a minha, agora a sua, Vitão. Sua vez. Então, a minha, eu seguindo essa linha de raciocínio do Rodolfo, terminei de higienizar os fios, aí fica um alerta importante. Eu vou fazer uma coloração, né? Então, a gente fala que às vezes a gente conta na coloração com a própria oleosidade do couro cabeludo que vai gerar proteção. Eu não preciso esfregar o couro cabeludo da cliente com shampoo, né, Rodolfo? É só os fios, certo? Exato. Terminei de fazer essa higienização dos fios de cabelo, preparei esse cabelo para coloração. Tem uma ação que acontece muito, principalmente em cabelos coloridos, que é o desbotamento no comprimento e pontas. Então, às vezes, o cabelo desbota precocemente no comprimento e pontas. Vitor, tem solução para isso? Tem sim. A gente tem uma ferramenta na mão, se o Rodolfo puder mostrar, ele está com o catálogo aí. Máscara de finalização Royal Soft. Então, o que eu faço? Terminei de lavar o cabelo,
com o shampoo, eu vou pegar a máscara Royal Soft e vou aplicar a máscara Royal Soft de 500... perdão, Rodolfo, me desculpa. É a máscara Royal Finish, perdão. A máscara Royal Finish de 500, que é a máscara profissional, vou aplicar ela no comprimento e pontos e vou deixar ela agir por 10 minutinhos, certo? Então, máscara Royal Finish, aplico ela no comprimento e pontas e vou deixar ela agir por 10 minutos. Enxago o cabelo, né? E aí tem um outro pulo que a gente dá, que aí eu vou deixar para o Rodolfo passar, que é o aumento de resistência. Mas o que vai fazer a máscara Royal Finish nesse cabelo? Ela vai fazer com que o cabelo estabilize o pH, né? Eu sempre brinco com o pessoal, falo, olha, quando eu passo a mão no meu fio de cabelo da raiz às pontas, eu sinto que a ponta do meu fio de cabelo ele é mais áspero. Por que que ele está mais áspero? Porque o pH dele está alterado e as cutículas estão desalinhadas. Quando eu passo a máscara Royal Finish no comprimento e pontas do fio, eu vou estabilizar o pH, neutralizar qualquer ação química que esteja ocorrendo naquele cabelo e vou ter uma melhor absorção dos pigmentos da coloração. Logo, a sua coloração para de desbotar no comprimento e pontas. Essa é a minha dica, Rodolfão. Eita, coisa boa, hein? Bate-bola legal. Bom, agora vamos passar para o terceiro, então. Gente, vocês separaram que a gente está objetivo nessa parada aqui, né, gente? Vamos para colorimetria. Passar algumas dicas de colorimetria que vier à cabeça, assim, aleatoriamente, que vier à cabeça. O que me vem à cabeça é uma dica que eu gosto muito de falar. Muita gente confunde, muita gente fala assim, para que diacho serve esse tal dessa coloração que eu olho lá no cantinho da cartela? Esse diacho desse mix verde, que é esse aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês e vou dar uma dica para vocês fantástica para usar, não só o mix verde, mas como qualquer mix. Então os mix, galera, são pigmentos, no caso da Olenka, da MUP, são pigmentos puros, são pigmentos que não são mix somente de correção, são pigmentos que eu faço cores. Eu crio cores diferentes com esses pigmentos. Por exemplo, eu quero um 743. Eu não tenho lá o 743, eu tenho o 7.4, eu posso colocar o 3 para fazer o 743 e por aí vai. Como também eu posso acrescentar na coloração para poder complementar, fazer um pigmento contribuinte, algo do tipo. No caso do verde, especificamente que eu vou explicar agora, quer dizer que eu vou pintar o cabelo de verde, gente? Não! Não, muita gente imagina aí, assim, que diacho, esse negócio verde. Eu não quero essa coloração verde, porque ninguém vai pintar o cabelo de verde, eu não vou comprar isso. Até porque, Rodolfão, tem uma grande diferença entre você ter um mix, né? Que no nosso caso a gente desenvolveu com o conceito de corretor e intensificador, e ter os tonalizantes fantasias, né? Então, aí você está vendo uma série de corretor e intensificador, não de cores fantasia. Então, se você quer fazer um cabelo verde, não é esse produto que você vai precisar usar, né? Não é esse produto. Mas para que serve isso aqui? Galera, sabe quando vocês fazem aquelas colorações, principalmente aquelas colorações aí, 6, 5, 4, 2, 1, né? Aquelas colorações mais escuras. Vocês já repararam que tem situações, você faz a coloração, aí ou quando você faz, fica com aquele aspecto meio avermelhado, ou depois de um certo tempo, 15 dias, tal, já começa a ficar avermelhado. O que você tem que fazer para que isso não aconteça? Você tem que colocar o mix verde na coloração. É para isso que o mix verde existe. Vamos lá. Dentro da estrela de Oswald, que está aqui, quando eu tenho o vermelho, o que eu uso para neutralizar? O verde. Então, se eu não quero que a cor fique avermelhada, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar pigmento verde na coloração. Então, como que eu vou adicionar? E como é que eu vou usar o pigmento verde? Eu vou pegar e vou olhar assim, bom, eu não quero, se vai ficar muito vermelho, eu vou colocar mais pigmento verde. Aí você faz assim, ó, aperta bastante. Ai, que medo! Não vai ficar tão vermelho, então eu vou colocar só um pouquinho. Só um pouquinho. Não, como o Vitor muito bem comentou agora há pouco, a colorimetria é a mistura de cor com métrica. Métrica, medida. Né? Então a gente tem uma medida para se fazer, para se usar o mix. Que é o que lembrando que essa medida não serve só para o mix verde, ela serve para qualquer mix. Chama-se regra dos 11. Regra do 11. O que seria isso? O que importa é a cor que você vai usar, a base da cor que você vai usar. Então, vamos usar um exemplo. Eu vou fazer uma coloração 5.0. Tudo bem aqui? 5.0. E eu quero colocar mix verde no 5.0. O que eu tenho que fazer?
eu tenho que sair da cor que eu estou usando, 5.0, 4.0, enfim. Da base que eu estou usando, tem que chegar até 11. A diferença da cor que eu estou usando, da base 5, 4, 2, a diferença da base que eu estou usando até 11 são centímetros de mix que eu vou usar para cada 30 gramas de coloração. Então, por exemplo, vamos lá, 5. Eu quero colocar mix verde no 5. Quanto de mix que eu vou colocar? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6. Logo, são 6 centímetros de mix verde para cada 30 gramas de coloração 5. E se fosse 4? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7 centímetros de mix verde, ou qualquer outro mix, enfim, no caso verde, porque é 4, para cada 30 gramas de coloração 4. Essa regra é inconfundível. E se Rodolfo, onde que eu vou medir o mix? Põe numa régua? No fundo da cumbuca no fundo Nós da colocamos, cumbuca, né? Nós colocamos Isso. a régua. Já colocamos uma régua para vocês. No fundo da cumbuca da mão tem uma régua de mix, para você poder medir o mix. Ou, para quem usa balança, é só você dividir por 2. Então, se eu tenho 6 centímetros para usar, se eu for transferir por peso, 6 centímetros equivalem a 3 gramas. 7 centímetros equivalem a 3 gramas e meia. 12 centímetros equivalem a 6 gramas, entendeu? Então é só você... Eu sempre gosto de mostrar para a galera, Rodolfo, eu até desenho que eu falo assim, tudo que você aplica uma fórmula funciona melhor, né? Então eu criei uma formulazinha, eu até escrevi ela e publiquei aqui nos comentários. Cor mais centímetros lineares igual a 11. Né? Então cor mais os centímetros de mix igual a 11. Então eu vou usar 5. Mais tantos centímetros tem que dar igual a 11. Então 5 mais 5 para 11, 6. Vou usar 4. 4 para 11x, né? Então fica muito mais fácil da gente entender essa regra e sempre dizendo, né, que essa conta ela funciona para cada 30 gramas de massa de coloração. Ah, eu vou usar 60, como é que eu faço? Dobra, né? Acabou. Lembrando, aí... então, gente, a partir de hoje, cabelos avermelhados nunca mais, hein? Nunca mais. Chega de cabelos avermelhados no salão, hein, pra gente? Poder atender a eles. Acabou, né, Vitor? Agora, Vitão, acabou. Manda mais uma aí. Bom, antes de começar a coloração, eu gosto de fazer o aumento de resistência do cabelo, né? Porque às vezes você vai fazer mecha, alguma coisa junto. Então, naquele cabelo que nem eu falei, terminei o Royal Finish, enxaguei, eu venho com o bioreconstrutor, aplico o spray do bioreconstrutor no comprimento e pontas e seco. O cabelo está pronto para fazer a coloração. E aí eu vou fazer a criação de cores. O Rodolfo falou da neutralização dos tons indesejados, né? Então, se eu desejo neutralizar, o mix me ajuda na neutralização de tons desejados. Vou usar uma cor muito escura e eu vou neutralizar porque ele pode avermelhar. E quando eu posso utilizar na intensificação o mix? A regra que eu vou utilizar é a mesma, vou aplicar a regra do 11, tá? Mas eu vou usar uma terminologia que eu uso muito na colorimetria, eu gosto de explicar, que é a questão da personalização da cor. Para você fazer uma personalização de cor, Rodolfo, para você entender a ideia geral de uma personalização de cor, você tem que compreender a diferença entre luminosidade, profundidade e intensidade, né? Quem são os representantes dessas características que eu falo? Então, quem representa a luminosidade? Luminosidade ela vai ser representada através do amarelo. Quem é o nosso representante de amarelo na cartela? É o dourado. A intensidade é representada pelo vermelho, né? Então, quem é o representante da nossa cartela? Vermelho. E a intensidade, ela é representada pelos tons, pelo azul, né? Então, quando eu falo de profundidade, o azul tá diretamente ligado à profundidade. Quem são os representantes de azul que a gente tem dentro da cartela? Eu tenho barra 11, eu tenho barra 12, né? E eu tenho até mesmo o barra 99. Então, se eu entendo a ideia geral sobre relacionada sobre intensidade, luminosidade e profundidade, aí eu começo a perceber que, por exemplo, se eu falar do barra 44, ele tanto vai estar para a luminosidade como ele está para a intensidade, porque o cobre está no meio do caminho entre vermelho e amarelo. E aí eu falo assim, quero criar uma cor, como eu posso fazer para criar essa cor? Como eu posso fazer para dar mais intensidade de um reflexo? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma coloração 843, né, que o pessoal faz muito as morenas iluminadas utilizando o 843 dentro da mistura. Então vamos lá, vamos criar uma mistura
843 com 8.3. Tem muita gente que faz essa mistura para criar uma morena iluminada. Posso personalizar essa cor e dar uma característica toda pessoal para essa cor? Posso. De que forma? Pega esse 843 mais esse 8.3 e posso aumentar a luminosidade dele. Nesse caso, eu pegaria duas colorações de altura de tom 8, aplicaria a regra do 11 e utilizaria o barra 33. Aumento a luminosidade dele. Não, a ideia não é aumentar a luminosidade, é aumentar uma profundidade ou aumentar a intensidade, não importa. Eu vou buscar a cor que representa o meu desejo. Eu poderia colocar mais cobre nesse 843? Posso. Regra do 11 e aplico o barra 44. Posso deixar ele mais avermelhado? Posso. Regra do 11 e aplico o barra 66. Então a ideia, né, da personalização de cor está diretamente relacionada à compreensão da criação de cores, né? Está à mão de vocês. O que nós procuramos fazer foi dar uma ferramenta. Posso esfriar um pouco mais essa cor? Pode, você pode esfriar a cor. Eu tenho barra 11 e eu tenho barra 12. Um é cinza intenso e outro é pérola. Então, minha cliente, ela quer um pérola, só que ela está confundindo o pérola. Ela não quer aquele pérola, tão pérola assim. Acontece muito isso. Eu posso colocar um pouquinho do douradinho nesse pérola? Pode. Você pode colocar um pouco dele, ou você pode fazer o que eu gosto de fazer bastante, Rodolfo. Muitas vezes eu pego assim, a minha cliente quer um pérola, mas ela não quer um pérola muito, sabe, igual o da cartela. Ela olhou o pérola da cartela e achou que o pérola da cartela é muito forte. O que eu faço? Pego uma coloração 10, certo? E coloco o mix pérola no 10. Porque a concentração de mix que vai entrar vai ser menor do que a quantidade de pérola que eu tenho na cor. Eu já faço uma criação. Você está fazendo, por exemplo, em vez de um 10-12, você pode fazer um 10-0-12, vamos dizer assim. Um 10-0-12. Por quê? Porque aí eu diminuo... Exato. Diminuo a quantidade de pérola e dou uma característica diferenciada para essa cor. Fica perfeito. Chique demais. Legal, né? Pô, muito bom. Gente, que bate-papo legal, que bacana Agora, Vitão, a gente tem 8 minutos. Vamos passar algumas dicas de pós-química, de pós-coloração? Bora, vamos lá. Ou vamos fazer o seguinte. Vamos bater um pouquinho mais de papo com a galera e a próxima videoaula a gente fala sobre pós-coloração. Que eu queria pegar um pouco mais com calma nesse tema, porque eu queria dar umas dicas da galera, como que a galera faz para ganhar uma grana legal nesse período de quarentena. Então, por exemplo, o que eu posso fazer, o que eu posso vender para os meus clientes, como que eu posso fazer uns kits, por exemplo. Será que eu posso fazer uns kits para vender para o meu cliente poder usar em casa, para poder fazer com que a coloração dure mais tempo, nesse período de pandemia? Eu posso fazer isso? Será que eu não posso? Será que eu tenho que ficar esperando acabar a quarentena para eu poder voltar a trabalhar? Será que eu não posso fazer uns kitzinhos e vender para os meus clientes, para eles poderem fazer alguma coisa em casa? Será que é tão ruim isso? Será que é tão controverso? Ou não? Não, com certeza. Tudo é válido. A gente está mandando as dicas aqui. Na segunda live, vocês não saiam daí, porque é imprescindível o que a gente vai falar. Né? A questão de você criar os conceitos para ganhar uma grana nesse período de quarentena. Então, fala mais uma dica aí, manda mais uma. Não, deixa eu fazer só um comentário aqui rapidinho. A Roberta, né, que é a nossa técnica, a Roberta aqui com a gente. Beijão para a Roberta. Fez um comentário aqui, né? A gente falou de uma mistura de cor, ela falou, fica incrível, né? Ela fala, fica incrível depois, porque eu falo pra ela, ó, mistura isso com isso. Ela fala, ai meu Deus, pode fazer? Faz, Roberta, que vai dar certo. E depois ela fala, nossa, ficou incrível. Mas primeiro ela passa uns sustos comigo. Vitor, antes de passar, deixa eu só passar uma coisa, que a pessoa perguntou assim, que dia vai ser a outra live? Em seguida, galera, a gente faz assim, ó. A gente faz 2 lives de 1 hora seguida, uma seguida da outra. Termina uma e emenda a segunda. Isso, tipo primeiro tempo e segundo tempo. Porque o Instagram, depois de 1 hora, ele fecha a live. Então a gente tem que sair da live antes de fechar para poder salvar a live para vocês lá no YouTube. Então quem de repente chegou no meio da live, fica de boa, fica tranquilo, porque vai ficar salva. Então você vai ter acesso a tudo que a gente falou aqui. E lembrando que ela também vai ficar salva nos stories, né? Por 24 horas ela fica salva nos stories do Instagram também, né, Rodolfo? Depois o Ricardinho ele manda ela lá pro YouTube. Aí você vai conseguir assistir tudo. Agora, teve 2 perguntas que o pessoal fez durante as explicações que eu já queria matar para não deixar para a próxima live. De repente, para não aproveitar essa live aqui. Por que regra de 11? A pessoa perguntou, por que tem que ser 11? Sabe uma curiosidade super bacana?
Na verdade, a regra de 11 é uma regra não especificamente de MUP, mas da colorimetria em si. É uma regra que já veio pronta já. Não se sabe quem foi que desenvolveu essa regra efetivamente. Não há conhecimento, não há conhecimento de quem efetivamente desenvolveu a regra de 11. Só sabe que o cálculo dela é como se fosse uma régua de cálculo. Exatamente. Como se fosse uma estrela de Oswald, entendeu? Só que o Oswald nós sabemos da estrela. Uhum. Da regra de 11 a gente não sabe quem foi que criou a regra de 11. Mas esse cálculo é um cálculo que dá muito bom. É um cálculo de proporções. Então a regra de 11 é uma forma muito mais fácil de ensinar o cálculo de proporções. É uma regra de proporção, né? Uma regra que aplica uma régua de proporções, mas ela não tem uma origem específica, né? Eu também procurei e não encontrei nenhuma referência. Você conhece diversas empresas que já trabalham com ela, principalmente as empresas estrangeiras, que são as mais antigas, né? Mas não tem uma história em torno da regra de 11. A gente sabe que ela se aplica, mas não tem uma forma De onde específica. vem, né? E outra coisa, não tem uma origem. o colega perguntou também se é só na base que se faz a regra de 11. Não. Por exemplo, o que importa é a base. Então, se eu vou fazer, por exemplo, 7.0, e se eu for fazer 7.43, o que importa é o 7. Sim. Não importa as nuances que você está usando, os reflexos. Porque a sua referência... A regra de 11 é a base que está usando. A referência da regra de 11 é a base, é a cor natural. Então é a partir da cor natural que você vai somar. Então você tem uma cor natural referência e você vai intensificá-la ou neutralizá-la através de um reflexo. Mas é a base que é importante. Agora, se for misturar em uma cor fantasia, você pode. Eu mesmo já fiz diversas vezes. Uma cliente tinha um 7.3, ela falava, esse dourado está muito fraco, está muito apagado. Dá para deixar um dourado mais dourado? Tranquilo. 7.3, aplica a regra do 11/33 junto. Boa. Fechado, você personalizou o seu trabalho. Você deixou o 7.3 mais dourado. Né? Eu falo que assim, o colorista, 7.33, por exemplo. o colorista extraordinário, né, não é o colorista que mais se destaca, é o colorista que consegue ter mais clientes fiéis. Aquela cliente que confia no seu trabalho e tem medo de fazer com outro, porque ela sabe que quando ela faz com outro fica diferente. Então acho que essa é o grande destaque do colorista, né? Porque nem sempre as pessoas conseguem enxergar tudo que a gente vê como colorista. Então é importante você fidelizar por uma forma diferenciada de fazer cor. Topzera. Galera, Vitor, você tá quase dando o nosso time aqui, cara. Acho que... Estamos em cima já. Tá me ouvindo, pessoal? Tá tranquilo, o áudio tá bom para mim. Show. Bom, vamos lá então. Só vou reforçar algumas informações que ficou que o pessoal sempre tem. Primeira informação. O pessoal perguntou se essas lives ficam salvas. Porque tem gente que acabou chegando depois da explicação da regra do 11 e tal, ou das dicas da pré-química que a gente deu. Sim, as lives ficam salvas, galera. Fiquem tranquilos, porque as lives ficam salvas. Se de repente você chegou no meio da informação e quer pegar o começo da informação, tá tranquilo, fique em paz, porque a live fica salva. Vai ficar salva aqui em cima no History da Olenka Cosméticos, e a partir de amanhã ela fica salva no YouTube, assim como todas as lives que nós fazemos aqui no nosso canal aqui da Olenka Cosméticos, no Instagram. Tudo bem? Então ela fica salva 24 horas aqui no History e depois ela vai para o YouTube e fica salva para sempre. Para sempre. Se você quiser assistir essa live daqui 3 meses, você vai conseguir assistir essa live daqui 3 meses. Beleza? Outra coisa que o pessoal me pergunta também é aonde comprar os produtos da Olenka Cosméticos. Você vai encontrar os produtos no site que está fixado aqui, ó, embaixo do Vitão. Aqui, Vitão, mostra o dedo para baixo para o pessoal. Aí, ó. Olha lá, o Vitor está mostrando para vocês aí, ó. Encontreolenka.com. Aqui, ó. Encontreolenka.com, tá? Você vai colocar o seu CEP e você vai ter acesso ao distribuidor mais próximo da sua casa. Distribuidor original mais próximo da sua casa. Eu gosto sempre de reforçar também o meu Instagram e o Instagram do Vitão. Eu passei no começo, agora eu vou reforçar no final. O meu Instagram tá aqui, ó. Ó, o Vitão tá mostrando para vocês, ó. @Rodolfo Marques Hair.
segue a gente lá. E o do Vitão tá aqui embaixo, ó, @vitorpinho.oficial. Certo, galera? Beleza. Como que funcionam nossas lives? Essas lives, elas têm 2 tempos de 1 hora. O primeiro tempo, a gente está fechando agora. Eu vou fechar essa live e já vou iniciar outra live. Eu já vou fechar essa e vou começar outra. Então, assim, não dá tempo nem de fazer xixi, viu, gente? É coisa rápida. Lembrando que a próxima live é a hora que a gente vai bater papo com vocês. A gente vai interagir com vocês e tirar as suas dúvidas. Mas primeiro eu vou começar falando sobre a pós-coloração. A gente vai dar dica de você fazer uma grana com kits, ideias e conceitos agora na quarentena, na pandemia, para você poder atender os seus clientes em casa. Para os seus clientes poderem manter a coloração por mais tempo ou até mesmo você vai usar pro resto da sua vida. Certo, Vitão? Fechado. Aí, vamos ver se a gente solta aquele vídeo que o Ricardinho pediu, já fazendo aquela troca. Fechado? Boa. Aí o Vitor vai entrar como Olenka e o Vitor me chama, porque o Vitor vai mostrar um vídeo para vocês aqui e tem que estar no Insta da Olenka, tá bom? Feito, Vitão? Feito. Até já. Nós, tamo junto. Galera, saiu, entrou, não dá tempo nem de fazer xixi, hein? Coisa rápida. Beijo. Acabou a bateria agora, não.